Então os sacrifícios e as cerimônias para a consagração. Então, para os santificar, para que eles administrem o sacerdócio, vocês irão tomar um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pães asmos, e bolos asmos, amassados com azeites e coscorões, asmos untados com azeite e flores de farinha de trigo os farás, e vai colocá-los no cesto, e trarás no cesto com o novilho e 2 carneiros. Então fará chegar Arão e seus filhos na porta da tenda da congregação, e então lavará-os com água. Depois pegará as vestes e os vestirás a Arão, e o manto da túnica, e o éfode, e o peitoral, e o cingirá com o cinto de obras, e a mitra colocará sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade colocará sobre a mitra, e pegará o azeite da unção e derramará em sua cabeça. Assim o ungirás. Depois fará chegar os seus filhos, fará eles colocarem as túnicas, e assim cingirá-os com o cinto a Arão e aos seus filhos, e lhes colocará as tiaras, para que eles tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho, e assim degolará o novilho perante o Senhor na porta da tenda da congregação. E depois pegará o sangue do novilho, e com a ponta dos teus dedos colocará esse sangue nas pontas do altar, e o restante derramará na base do altar. E também pegará todas as gorduras que encobrem as entranhas, e o redenho de ambos os rins, e de sobre o fígado, e esta gordura que houver neles queima sobre o altar. Porém, a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois pegará o carneiro, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do carneiro. Então degolarás o carneiro, pegará o seu sangue e derramarás ao redor do altar. Então partirá o carneiro e vai lavar as suas entranhas e as suas pernas, e assim queimará todo o carneiro sobre o altar. Isto é um holocausto para o Senhor, um cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. E depois pegará o outro carneiro, e Arão e seus filhos colocarão suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E então degolarás este carneiro, e pegarás o sangue dele, e colocará sobre a ponta da orelha direita de Arão, e também da ponta da orelha direita de seus filhos, e também sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalhará sobre o altar ao redor. Então pegarás o sangue que está sobre o altar e o azeite da unção, e o espalhará sobre Arão e suas vestes, e sobre os seus filhos e as vestes de seus filhos, e com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e seus filhos
e as vestes de seus filhos também com ele. E depois pegará do carneiro a gordura que cobre as entranhas, e o rendenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E também uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto, dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo isso colocará na mão de Arão e de seus filhos, e com movimento os moverá perante o Senhor. E então depois pegará de suas mãos e queimará sobre o altar, sobre o holocausto, perante ao Senhor. E oferta queimada ao Senhor pegará o peito do carneiro que é de Arão, das consagrações, e com movimento movimentará perante o Senhor, e isto será a tua porção. Então santificarás o peito no movimento, e o ombro da ossada que foram movidos e ossados no carneiro das consagrações que foram de Arão e seus filhos. E assim será para Arão e seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque a oferta ossada e a oferta ossada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos. Essa ossada será para o Senhor. E as vestes santas que são de Arão serão de seus filhos, depois dele, para serem ungidos e consagrados nele. 7 dias a vestirá aquele que um dos seus filhos for sacerdote em seu lugar, assim que entrar na tenda da congregação, para ministrar no santuário. E pegará o carneiro das consagrações e cozerá sua carne no lugar santo. E então Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto na porta da congregação. E assim comeram as coisas com que foi feita com expiação, e para consagrá-los e para santificá-los. Mas o estranho não as comerão, porque santas são. E se sobrar alguma coisa da carne, das consagrações, do pão, até amanhã, e o que sobrar, queimarão com fogo, e não comerão, porque santo é. Assim então farás, Arão e seus filhos, conforme tudo que eu tenho lhe ordenado, e por 7 dias consagrarás. E a cada dia vai preparar um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações e para purificar o altar, fazendo expiações sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias fará expiação sobre o altar, e assim o santificará, e o altar será santíssimo. E isto é o que vai oferecer sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada, 1 dia, continuamente. O cordeiro vai oferecer pela manhã, e o outro cordeiro oferecerá à tardinha. E a 10ª parte do cordeiro, com 1 éfa de flor de farinha misturada, com 1/4 parte de 1 linho de azeite batido, e a 4ª parte de 1 rim de vinho. E então o outro cordeiro oferecerá à tardinha, e farás assim como a oferta da manhã, e o fará por cheiro suave e como oferta queimada ao Senhor. E este será o holocausto contínuo por gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei contigo para falar ali. E ali vou ver os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Santificarei também a tenda da congregação, e o altar também,
santificarei a Arão e seus filhos, para que eles administrem para mim o sacerdócio. E assim habitarei no meio dos filhos de Israel. E eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que tenho os tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu por Senhor, o seu Deus.